Aula 16, transistor bipolar, as regiões de operação do transistor, parte 1. Região ativa ou região de amplificação. Nessa região, a junção base-emissor está polarizada diretamente e a junção base-coletor reversamente. Nessa região, o transistor é usado como amplificador. E a relação entre IC e IB é assim dada. IC é beta IB. Corrente coletor é proporcional à corrente de base. Região de saturação. Nessa região, as duas junções são polarizadas diretamente. E nesse caso, a corrente de coletor tem um valor fixo. E não vale mais a relação de proporcionalidade. IC é menor que beta IB. O transistor é usado como uma chave fechada. Região de corte. Nesse caso, as duas junções estão polarizadas reversamente. O transistor se comporta como uma chave aberta. Todas as correntes são zero. São iguais a zero. Suponha que o transistor tem beta igual a 200 e tem uma corrente de base de 10 microamperes. Qual será o valor de IC? Ora, IC vai ser igual a 200 vezes 10 micro, que dá 2 mili. O que acontece se IB for igual a 20 micro? Novamente, IC é igual a 200 vezes 20 micro, 4 mili. O que acontece se IB for igual a 60 micro? IC vai ser 200 vezes 60 micro, 12 mili. O que acontece se IB for 100 microampere? A corrente coletor é 20 mili. IB igual a 1 ampere, 200 ampere. Quer dizer, estamos admitindo que o transistor ele não tem nenhuma limitação de corrente. Mas vejam que o transistor hipoteticamente está no ar. Não tem nada ligado, nenhum circuito. Quer dizer, na prática, o que limita a corrente de coletor é o circuito externo. E é claro, o próprio transistor. Né? Tem transistor que a corrente máxima é 100 mA. Além desse valor, ele queima, né? Ele é destruído. Tem transistor que a corrente máxima é 2 A. Passou de 2 A, ele queima, e assim por diante. Então vamos considerar agora um circuito externo. No coletor tem uma resistência de 1K em série com uma bateria de 12 volts. Novamente, vamos ver o que acontece quando o IB é 10 microampere. Nesse caso, a corrente é 2 mA. Será que cabe uma corrente de 2 mA aqui? Vejamos. Como a resistência é 1K, essa tensão é 2 volts. Então, de acordo com o Kirchhoff, a tensão VCE é 10. 10 mais 2 igual a 12. Tudo bem. Vamos aumentar a corrente para 20 micro. Nesse caso, vamos ver se cabe 4 mili de corrente de coletor. 4 mili vezes 1K, 4 volts. 12 menos 4, 8 volts. 8 mais 4 igual a 12. Perfeito. Então, tudo bem. Nosso transistor está na região ativa. O que acontece se a corrente de base for 60 micro? A corrente de coletor é 12 mili. Portanto, essa tensão é 12. Obrigatoriamente, VC vale 0. O que acontece se a gente aumentar a corrente de base além desse valor? Por exemplo, for 100 micro. Será que a corrente de coletor aumenta? Não. Não, porque a tensão VC não pode ser negativa, obviamente. Então a gente diz que o transistor saturou. Quer dizer, o transistor vai saturar quando a corrente de base for maior que 60 microampere. Então, IB 60 micro é o IB de saturação. Qualquer valor além deste valor, a corrente de coletor não vai aumentar. Isso significa que IC vai ser menor que beta IB. Por exemplo, aqui é 100 micro, beta vezes 100 micro, né? Daria 20 mA, ok? Mas a corrente de coletor não vai dar 20 micro. O transistor está saturado. Nessa região, a gente diz que o transistor é uma chave, quer dizer, um curto-circuito. Não é ideal, né? Existe uma pequena queda de tensão,
mas para todos os efeitos o transistor se comporta como uma chave fechada quando está saturado. O que acontece se a corrente de base for zero? A corrente de coletor também será zero. Nesse caso, a tensão VC é 12 volts, a tensão em cima do RC é zero e o transistor é usado como uma chave aberta quando as duas junções estão polarizadas reversamente. Repetindo as regiões de operação, agora considerando o conceito da reta de carga. Vamos considerar esse circuito. Nesse circuito, nessa malha que tem RC, VC e VCC, a equação da malha é VCC é igual a RC vezes C mais VCE, como vimos antes. Vamos desenhar então a reta de carga. Para desenhar uma reta bastam 2 pontos. Então, se nessa equação fizermos IC igual a zero, o que acontece com o VCE? Vai valer VCC. Isso é um ponto em cima do eixo horizontal. É um ponto aqui. Na realidade, é o corte. É o corte. Vamos obter o segundo ponto para traçar a reta de carga. Neste caso, a gente anula a outra variável. A gente faz VC igual a zero, que são todos os pontos em cima do eixo vertical. Se VCE for igual a zero, qual será o valor de IC? IC é igual a VCC dividido por RC. Isso é um ponto em cima do eixo vertical, que é o eixo das correntes, é o eixo de IC. Então, nós temos 2 pontos, nós sabemos que é uma reta, é só conectar os 2 pontos. Isso é chamado de reta de carga. E o ponto de operação é qualquer um desses pontos aqui, inclusive esse ponto ou esse. Aqui no caso, o transistor estaria cortado, porque o VC seria igual a VCC, o IC seria igual a zero e o IB seria igual a zero. Se nós aumentarmos o IB, à medida que o IB aumenta, o IC aumenta. Então a gente entra na região de amplificação. Para esse valor de IB, o IC vai ser esse. Para esse valor de IB, 10 micro, o IC vai ser esse. Quer dizer, a corrente de base dobra de valor, a corrente de coletor também dobra de valor. Porém, observem que existe aqui um valor de IC, de IB, digo, né? Existe aqui uma curva, não está mostrada, de IB para a qual o transistor satura, quer dizer, o VC vai ser igual a zero. E se aumentarmos o IB além desse valor, o IC fica constante, não muda mais. Então eu digo que o transistor saturou. Fica constante em que valor? Nesse valor, VCC dividido por RC. Correto? Então esse é o IC de saturação. Se o transistor for utilizado como amplificador, o ponto de operação obrigatoriamente tem que estar aqui, ó. Por exemplo, o IB seria 10 micro com este VCE e com este IC. Ok? Corte, saturação, região ativa. Então, se a corrente de base mudar, variando a bateria VBB ou a resistência RBB, o ponto de operação muda. No caso, se o IB aumentar, o ponto sobe, né? A reta de carga. Então, desse ponto aqui, pode passar para esse, etc., até ele saturar. Então, repetindo mais uma vez, o ponto Q estará obrigatoriamente entre os pontos A e B, na reta de carga. Vejam vocês que se essa inclinação aqui, ó, determina o valor de RC. Se o RC aumentar, a saturação acontece por um valor de IC menor. Ou ao contrário, se o valor de RC diminuir, o IC de saturação estará lá em cima. Isso admitindo que o VCC não muda de valor. Então vamos terminar por hoje. Na próxima aula a gente continua ainda com esse tema.